Pesadelos em foco. Pesadelos em foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. O relógio da maldição. O brechó que mudou minha vida. Sempre fui fascinado por brechós. Há algo de quase poético em vasculhar objetos esquecidos, tentando imaginar as histórias que carregam. Cada roupa, cada acessório, cada bibelo já pertenceu a alguém. Testemunhou momentos, guardou segredos. Aos sábados, costumo traçar um roteiro de lojas espalhadas pela cidade, sempre na esperança de encontrar algum tesouro perdido. Mas numa tarde cinzenta de inverno, acabei levando para casa algo que eu nunca deveria ter tocado. Era uma loja pequena, escondida entre prédios antigos do centro. O letreiro estava gasto, as letras desbotadas pelo tempo. Dentro, o cheiro de madeira envelhecida se misturava com o perfume leve de naftalina. O lugar era um amontoado de tempos distintos, vestidos de franjas dos anos 20, discos de vinil, cadernos de anotações desbotadas, quadros de retratos esquecidos. O homem que cuidava do brechó me chamou a atenção imediatamente. Magro, com a pele curtida pelo tempo e olhos tão profundos que pareciam atravessar a alma de quem os encarasse. Não falou nada quando entrei, apenas fez um leve aceno com a cabeça. Sua imobilidade me incomodou um pouco, mas segui explorando as prateleiras. Foi então que encontrei o relógio de bolso. Era de bronze, com entalhes intrincados na tampa. Ao lado dele, repousava uma foto antiga de um homem em uniforme militar, expressão séria, olhar distante. Peguei o relógio para examiná-lo. E o dono da loja finalmente se moveu. Era do meu irmão, disse, sua voz rouca e firme. Ah, sinto muito, respondi, sem saber bem o que dizer. Ele serviu no exército? O homem assentiu lentamente. Serviu, sim, mas nunca voltou para casa. Houve um silêncio carregado. Esperei um instante antes de perguntar. O que aconteceu com ele? Os olhos do vendedor endureceram. Nunca descobriram. A conversa acabou ali. Quando tentei pagar pelo relógio, ele recusou o dinheiro. Leve. Já ficou tempo demais na escuridão. Saí da loja com um aperto no peito. Algo na forma como ele falou me deixou inquieto. Ainda assim, coloquei o relógio sobre minha mesa de cabeceira naquela noite, decidido a pesquisar mais sobre sua história. Mas eu nunca cheguei a fazer isso. 2 dias depois, acordei no meio da noite com um som rítmico e baixo. Tic-tac, tic-tac. O relógio deveria estar fechado, então supus que estivesse quebrado. Mas quando olhei, a tampa estava entreaberta e os ponteiros se moviam de forma errática, como se hesitassem entre as horas. Fechei-o com firmeza, convencido de que era só um defeito mecânico. Mas não demorou para que tudo piorasse. Nos dias seguintes, passei a ouvir o tic-tac por toda a casa. No banheiro, na cozinha, até mesmo na garagem. Não importava onde eu estivesse, o som me acompanhava. Uma vez, encontrei o relógio aberto sobre a mesa da sala, apesar de ter certeza absoluta de que o deixará no criado mudo. Comecei a perder o sono, perturbado por sonhos estranhos. Toda noite, me via num campo desolado, um campo de batalha sob um céu carregado. Vozes distantes gritavam, mas eu não conseguia entender as palavras. E sempre, ao fim do sonho, uma silhueta surgia entre a neblina. A figura se aproximava lentamente, mas desaparecia antes que eu pudesse ver seu rosto. Ainda assim, eu sentia que era o homem da foto. Os sonhos se tornaram mais intensos, quase sufocantes. Uma noite, acordei sobressaltado, com a sensação nítida de que alguém murmurava ao meu ouvido. As palavras eram desconexas, mas captei fragmentos. Esquecido, traído, perdido. Resolvi investigar. Passei horas pesquisando e acabei encontrando um nome: Capitão Arthur Vasconcelos. Ele servirá na Segunda Guerra Mundial e desaparecera sem deixar vestígios.
Seu nome constava como desaparecido em combate, mas algumas fontes sugeriam que algo mais sombrio havia ocorrido. Havia rumores de que sua própria unidade poderia ter estado envolvida em seu sumiço. Depois que descobri isso, minha casa se tornou insuportável. As luzes piscavam, portas se fechavam sozinhas, e o relógio, ele nunca mais parou de fazer barulho. Tic-tac, tic-tac. Eu estava exausto, esgotado. Precisava dar um fim àquilo. Decidi devolver o relógio. Voltei ao brechó, mas a loja não estava mais lá. O prédio estava fechado havia anos, segundo um comerciante vizinho. O dono tinha partido desse mundo faz tempo. Sem opção, fui até um pequeno cemitério onde havia uma placa em homenagem a Arthur Vasconcelos. Cheguei ao entardecer, segurando o relógio com força. O vento gelado soprou ao meu redor enquanto eu me ajoelhava diante da lápide. Você não foi esquecido, sussurrei, colocando o relógio ali. Você está em casa agora. Por um instante, nada aconteceu. Depois, uma brisa quente passou por mim, dissipando o frio. Juro que ouvi um suspiro leve, quase imperceptível. O peso que carregava no peito desapareceu. Naquela noite, dormi tranquilo pela primeira vez em semanas. O tic-tac se calou. Os sonhos também. Hoje, ainda visito brechós, mas não da mesma forma. Agora, olho para cada objeto com mais respeito, porque sei que alguns deles não carregam apenas memórias. Eles carregam histórias inacabadas que não descansam enquanto não são contadas. O Diário Esquecido, um encontro sobrenatural nas ruas de São João. Sempre fui apaixonado por brechós e sebos. Há algo de mágico em descobrir objetos com história, como se ao tocar neles, fosse possível sentir um pouco do passado. Lembro que em uma manhã chuvosa de outono, decidi dar uma volta em um brechó que havia aberto recentemente no centro de São João. A loja era pequena, com um aroma peculiar de madeira e papel velho. As prateleiras estavam abarrotadas de caixas com livros amarelados, utensílios de prata, retratos desbotados, claro, uma infinidade de objetos esquecidos pelo tempo. Enquanto passeava entre as estantes, algo chamou minha atenção. Entre os livros e papéis amontoados, um caderno de couro se destacou. Suas bordas, gastas pelo tempo, e a capa marcada pelo uso, pareciam guardar segredos. Não resisti e o puxei delicadamente de seu esconderijo. O caderno estava aberto na primeira página, com uma caligrafia fina e fluida, que me fez parar para admirar. Lá estava escrito: "Este diário pertence a Clara Duarte, 1963. Curioso, continuei a folhear as páginas. No começo, as anotações eram simples e triviais, como se Clara estivesse apenas registrando suas rotinas diárias. Hoje, o céu estava nublado e fiz meu café com leite preferido. Depois, fui ao mercado comprar feijão. Mas à medida que me aprofundava, percebi que havia algo mais nas palavras dela. As páginas começavam a revelar uma inquietação, uma sensação de desconforto que ia crescendo, como se a própria casa estivesse se tornando um ser vivo e consciente, que observava Clara em cada passo. Em um certo ponto, ela escreveu: "As paredes da casa estão sussurrando. Ouço algo no escuro da noite, mas não sei o que é. As coisas estão se movendo sozinhas." Ao ler aquilo, um frio percorreu minha espinha. De repente, o ambiente do brechó ficou mais pesado, e o som da chuva lá fora parecia abafado, distante. Fechei o diário por um momento, como se tentando me livrar daquela sensação estranha. Quando voltei a olhar para ele, vi que o homem que estava na loja, o responsável pelo brechó, me observava com um olhar intenso. "Esse diário", comecei, hesitando. "De quem é?" Ele, um senhor já idoso, com um olhar cansado, olhou para mim e respondeu de forma quase sussurrada: "Era de uma tia minha. Ela viveu aqui por muito tempo. A casa onde você comprou esse caderno, ela ainda está lá, mas ninguém a habita mais. Foi uma história difícil, rapaz. Ela não foi a mesma depois de morar lá."
Algo na maneira como ele falou me deixou inquieto, mas, por algum motivo, senti que aquele diário era algo que deveria ficar comigo. Fiz uma pequena barganha e o comprei. O preço que ele me pediu foi baixo, mas havia algo em seu olhar que parecia indicar que ele sabia muito mais do que estava revelando. Quando cheguei em casa, me acomodei na minha cadeira favorita e comecei a ler o diário com mais atenção. As primeiras páginas estavam repletas de reflexões simples, como o que ela via pela janela ou os vizinhos que passavam na rua. Mas logo as palavras começaram a mudar. Clara falava sobre batidas nas paredes, sons estranhos no meio da madrugada e portas que se abriam sozinhas. Uma noite, ela escreveu: "A casa está me vigiando. Sinto que está esperando que eu faça algo. Mas o que?" As palavras dela começaram a ficar cada vez mais desesperadas, e o medo transbordava nas suas anotações. Clara escrevia sobre sentir-se seguida, como se algo a observasse o tempo todo, até quando ela estava sozinha no banheiro ou na cozinha. Até que, em uma das últimas páginas, encontrei uma frase que me fez parar e respirar fundo. "Se você está lendo isso, é porque já não há mais volta. A casa, ela quer que eu me vá." Aquela frase ecoou na minha mente. Como assim, não há mais volta? O que ela queria dizer com isso? Era como se o diário fosse um aviso, uma mensagem deixada para alguém que talvez, como eu, tivesse curiosidade demais para não investigar. A noite estava começando a cair, e a atmosfera em minha casa mudou. O ambiente ficou denso, como se o ar tivesse peso. Foi quando ouvi o primeiro som. Uma batida baixa na parede ao lado da minha sala. A princípio, achei que fosse o vento, ou talvez uma corrente de ar, mas, conforme as batidas se intensificaram, percebi que não era algo natural. O som parecia vir de dentro das paredes, como se alguém estivesse tentando sair de algum lugar secreto. Eu me levantei rapidamente e olhei ao redor, mas não havia nada. O que estava acontecendo? Foi então que, sem saber o porquê, olhei para o caderno. Ele estava aberto na última página, como se alguém tivesse virado as folhas. E foi então que eu vi. A palavra "porquê" estava escrita na página com uma caligrafia diferente, como se algo ou alguém tivesse adicionado ali, de forma urgente. Um arrepio subiu pela minha espinha. No dia seguinte, voltei ao brechó, tentando entender o que estava acontecendo. Mas, ao chegar, a loja estava vazia, como se nunca tivesse existido. O lugar onde o brechó ficava estava agora ocupado por um prédio novo, com fachadas modernas e sem nenhum vestígio do que havia antes. Perguntei aos moradores da rua, mas ninguém parecia saber do que eu estava falando. O brechó, a casa antiga, a história de Clara, tudo desaparecera. Desesperado, decidi que precisava acabar com isso. Fui até o rio que passava perto da minha casa e joguei o diário nas águas, esperando que ele se perdesse ali, para sempre. Eu precisava me livrar daquela sensação, daquela presença que parecia me perseguir. No momento em que o caderno desapareceu sob as águas, senti um alívio. A pressão no ar sumiu, e a paz, aparentemente, voltou à minha vida. Mas, até hoje, não consigo esquecer daquilo. Às vezes, na quietude da noite, acho que posso ouvir o som das páginas virando, ou quem sabe, o sussurro distante daquelas palavras. Por quê? A máquina de escrever que ninguém queria vender. Sempre fui fascinada por objetos antigos. Há algo de mágico neles, o charme atemporal, as histórias secretas que guardam, o pensamento de quantas vidas já tocaram ao longo dos anos. Vendas de brechó eram os meus tesouros ocultos, cada uma delas uma jornada pelo passado. Mas um achado em particular transformaria essa minha paixão em algo que, hoje, me arrependo de ter procurado. Foi em uma tarde fria de outono, com o vento assobiando entre as árvores e o céu nublado, que encontrei. A venda acontecia numa casa antiga, na periferia de uma cidadezinha afastada, quase escondida entre vielas e ruas pouco movimentadas. O lugar, embora carcomido pelo tempo, ainda guardava vestígios da sua antiga grandeza. As paredes, que já não tinham mais cores, estavam cobertas por trepadeiras, e as janelas empoeiradas mal refletiam a luz do dia.
Uma mulher, já na faixa dos 60 anos, estava na entrada, com um casaco velho, dando instruções a alguns visitantes. O ar estava pesado, carregado com um cheiro de poeira e roupas guardadas há muito tempo. Mesas estavam cobertas por livros surrados, louças manchadas e utensílios de prata envelhecida. Eu me perdi naquele lugar, vagando de um canto ao outro, até que algo me chamou a atenção. Uma máquina de escrever, encostada num canto de uma mesa. Era um modelo antigo, grande e robusta, com sua superfície corroída pelo tempo, mas as teclas ainda brilhavam de maneira sutil, como se tivessem vida própria. Algo naquele objeto me hipnotizou, me atraindo de uma maneira inexplicável. Peguei a máquina nas mãos, sentindo seu peso e a estrutura firme. Olhei para a mulher que estava cuidando da venda, com a sensação de que algo ali estava me esperando. "Quanto custa isso?" perguntei, tentando parecer indiferente, mas meu coração disparava. Ela me olhou por um instante, quase como se estivesse relutante, e depois respondeu, a voz mais suave do que eu esperava. "A máquina pertencia ao meu tio", ela começou, com os olhos distantes. "Ele era escritor, mas sumiu há anos. Ninguém sabe o que aconteceu com ele." Ela fez uma pausa, como se o assunto fosse mais doloroso do que queria admitir. "Se quiser, pode levar por R$ 20, ela disse, virando-se como se quisesse se distanciar daquele objeto, daquele passado. Eu paguei sem hesitar, embora a sensação de desconforto ainda estivesse no ar. Algo naquela transação parecia errado, mas minha curiosidade falava mais alto. Não podia deixar aquilo passar. Quando cheguei em casa, coloquei a máquina de escrever em cima de uma mesa no meu escritório, achando que seria uma boa decoração. Limpei cuidadosamente a poeira, e logo percebi que, apesar dos anos, o objeto era de uma beleza única. Os detalhes em latão gravado, as teclas com movimento surpreendentemente suave. Tudo parecia novo, como se estivesse esperando para ser usado de novo. Naquela noite, no entanto, comecei a ouvir um som estranho. Era suave, quase imperceptível, um estalo rítmico, como se alguém estivesse digitando, mas de maneira muito sutil, quase um sussurro. Tentei ignorar, convencida de que era o barulho da casa se acomodando, e voltei a dormir. Mas, na noite seguinte, o som voltou, mais nítido, mais insistente. Dessa vez, levantei-me e fui até o escritório. Tudo estava escuro, a máquina de escrever estava exatamente onde a deixei, mas o ar estava estranho, mais gelado do que deveria. O meu coração batia mais forte, e quando olhei mais de perto, vi algo que me fez gelar. Havia uma folha de papel na máquina, onde eu não havia colocado nenhuma. A palavra ouça estava impressa nela, de forma irregular, como se tivesse sido escrita com pressa. Nos dias que seguiram, a situação se intensificou. Eu deixava papéis em branco na máquina e, pela manhã, encontrava-os preenchidos com palavras desconexas e fragmentadas, como se alguém tentasse se comunicar. "Verdade enterrada, eles estão me observando", e outros recados que pareciam vir de um lugar sombrio. E então, os sonhos começaram. Todas as noites, eu me via em um escritório mal iluminado, um homem encurvado sobre a máquina de escrever. Ele digitava freneticamente, mas seu rosto estava sempre coberto por sombras. O pior vinha no final de cada sonho. Ele levantava a cabeça, e seus olhos vazios pareciam olhar diretamente para mim, como se pedissem ajuda. Era uma sensação sufocante, como se ele estivesse tentando me contar algo que eu não podia entender. Decidi então investigar sobre o antigo dono da máquina, o tio da mulher da venda, um tal de José Martins. Ele havia sido um jornalista e escritor nos anos 50, famoso por suas denúncias contra a corrupção. Mas, curiosamente, o último trabalho dele nunca foi terminado. Alguns jornais relatavam que ele havia desaparecido enquanto investigavam um grande escândalo político. Havia suspeitas de que ele tinha sido silenciado, mas ninguém jamais soubera o que realmente aconteceu. A máquina de escrever, à medida que eu investigava mais sobre ele, parecia se tornar cada vez mais agressiva. As palavras nas folhas se tornavam cada vez mais frenéticas, desconexas, quase como se a máquina estivesse tentando desesperadamente me alertar. "Eles me calaram. Ajude-me."
a verdade enterrada. Uma noite, decidi ficar acordada, confrontar aquilo de frente. Sentei-me diante da máquina, esperando. Horas se passaram em silêncio absoluto, até que, à medida que o relógio marcava 3 horas da manhã, as teclas começaram a se mover sozinhas, com uma violência tão grande que a mesa tremeu. Palavras surgiram, mais rápidas do que eu conseguia ler. A verdade enterrada. Eles me silenciaram. Ajude-me. Que querem de mim? Gritei, já desesperada. A máquina parou por um instante, e então, com uma lentidão quase maliciosa, escreveu uma palavra final: justiça. Foi então que percebi o que tinha que fazer. Comecei a vasculhar todos os documentos e pistas que a máquina havia me dado. O que descobri foi um emaranhado de mentiras, traições e corrupção envolvendo figuras políticas importantes. Algo que José Martins estava prestes a revelar, mas que nunca conseguiu concluir. E, quanto mais eu cavava, mais sentia a presença de algo maligno. Carros estranhos estavam estacionados perto de minha casa. Pessoas desconhecidas apareciam em locais que eu frequentava. Algo me dizia que eu não deveria continuar, mas não podia parar. A verdade estava ali, à minha frente. Uma noite, tomei a máquina, coloquei-a no meu carro e dirigi até uma clareira afastada, perto do rio. Sob a luz da lua, joguei-a na água. Ela afundou rapidamente, as bolhas subindo até a superfície. O ar se aquietou. Senti que estava livre. Voltei para casa, acreditando que aquilo tinha acabado. Mas, naquela noite, enquanto tentava dormir, o som voltou. Era baixo, mas inconfundível. O som das teclas da máquina, carregado no vento, como uma lembrança que se recusava a ser esquecida. E às vezes, até hoje, eu ainda ouço.